Olá, meu nome é Tatiana e a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. A gente vai falar um pouquinho sobre os nervos, gânglios e as terminações nervosas. A gente já viu que eu tenho uma divisão anatômica macroscópica e também com uma diferença funcional entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Central é o encéfalo e a medula, e periférico tudo que está além disso. Agora, uma parte importante do sistema nervoso periférico é entender a diferença entre a informação sensitiva e a informação motora, às vezes também chamada de a divisão aferente e divisão eferente, tá? Então, na parte sensitiva, eu tenho a sensibilidade de toque, dor, propriocepção, temperatura. E na parte visceral, eu também tenho as informações sensitivas viscerais. Então, por exemplo, quando eu como alguma coisa, meu estômago dá uma dilatada. Essa dilatação chega no meu sistema nervoso central, me dando a sensação de saciedade, ou seja, teoricamente eu não preciso comer mais. E na parte motora, a gente tem a divisão entre sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, né? Ou inconsciente, ou também sistema nervoso visceral. A parte somática é aquela parte mais voluntária, que eu consigo controlar. E a parte do sistema nervoso autônomo é aquela que eu não controlo. Então, por exemplo, quando o meu sistema nervoso falou assim, beleza, você comeu, dilatou o estômago, agora você vai começar a contração do intestino, da musculatura lisa do intestino, para poder movimentar esse bolo alimentar durante o trajeto do trato gastrointestinal. Então, é isso que o sistema nervoso autônomo faz, tá? O sistema nervoso autônomo ele tem uma divisão de simpática e parasimpática, a gente vai ver depois. Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns aspectos específicos do sistema nervoso periférico, tá? Então, quando eu estou pensando em um nervo, o nervo, de maneira geral, ele pode ser sensitivo, motor ou um misto. O que eu quero dizer com isso? Sensitivo, basicamente, ele leva só informação sensitiva, ou seja, só fibras aferentes que estão subindo para o meu sistema nervoso. Nervos motores são nervos que contêm apenas fibras eferentes, ou seja, as fibras que estão descendo para mandar uma contração, um estímulo de contração. E os nervos mistos são aqueles que têm os dois. Quando a gente fala em nervo motor, de maneira geral, não existe só motor, tá? Ele é motor e um pouquinho sensitivo, mas a maior concentração dele é motor. Os mistos, eles têm aí uma equivalência semelhante entre sensitivo e motor, tá? Essa aqui, e a função dos nervos, basicamente, é levar o impulso para o meu sistema nervoso e depois trazer o impulso do meu sistema nervoso central para a minha periferia. Ou seja, eu levo a informação sensitiva e aí eu vou dar uma determinada resposta. Levo a informação que o meu estômago está dilatado e vou dar a resposta motora de contração da minha musculatura lisa, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em um nervo, a gente olha aqui, a gente tem um exemplo aqui de uma medulinha, né? Raiz ventral da medula, minha raiz dorsal. E aqui, ó, eu tenho um axônio, na verdade, mostrando aqui de uma parte sensitiva. E aí ele tá aqui, ó, com um receptorzinho na pele, provavelmente pegando alguma alteração aí de pressão, tá? E aqui eu tenho um axôniozinho motor. Nesse caso, ele está indo para uma musculatura estriada esquelética, ou seja, uma musculatura voluntária, tá? Então, esse aqui é um exemplozinho de um nervo misto, tá? Que eu tenho informação sensitiva e informação motora. Essa organização anatômica, ela é importante, tá? A informação sensitiva, ela entra pela parte dorsal, ou seja, pela parte de trás da minha coluna, e o corpo desse neurôniozinho, ele tá num gânglio sensitivo, ou seja, ele não tá dentro aqui da medula, enquanto se a gente olha aqui, ó, o corpo do neurônio motor tá dentro da medula, tá? E aí ele sai pela parte ventral, ou seja, a parte anterior da minha medula, e chega lá até o axônio, até a terminação nervosa específica, tá bom? Quando a gente fala em terminação nervosa, ou seja, a parte final do axônio, e aí ela pode ser de duas formas, né? A parte sensitiva e a parte motora. Então, sensitivas são basicamente receptores que vão pegar a informação sensorial e direcionar para o meu encéfalo, e motora é basicamente
uma junção motora, uma placa motora. Quando eu falo em terminações nervosas, eu estou falando justamente sobre essa parte final do axônio. E essa parte final ela pode ser de duas maneiras: sensitiva, ou seja, ela é um receptor sensorial que vai traduzir algum determinado tipo de impulso e levar a informação, ou motora, que ele está trazendo a informação e vai liberar algum neurotransmissor para estimular uma contração muscular, tá? E aí, quando a gente pode falar da parte de terminações nervosas sensitivas, a gente tem alguns tipos específicos, eu vou falar brevemente sobre eles, tá? A gente tem terminações nervosas livres de maneira geral. Terminações nervosas livres estão associadas a tato, dor, pressão, temperatura. E eu tenho algumas células especializadas, né, que a gente fala que são sentidos especiais, que é a gustação, a visão, a audição e o equilíbrio. Tá? E a gente, dentro das terminações nervosas livres e das células especializadas, a gente tem classes de tipos de receptores. Então eu posso chamar de um esteroreceptor, é um receptor, uma terminação nervosa que é sensível a estímulos originados fora do corpo. Então, tato, pressão, temperatura, tudo que está vindo de fora do meu corpo está estimulando de alguma forma. E os interoceptores, ou também às vezes chamados de visceroreceptores, que são os estímulos das vísceras. Então, esse exemplo que eu dei da dilatação do estômago é um exemplo de um interoceptor. E eu tenho ainda proprioceptores, que são receptores especializados para dar a sensação do corpo no espaço, que estão localizados nos músculos, tendões, ligamentos, nas articulações, eles que dão a sensação de onde o meu corpo está. Tá? Então, quando a gente está falando de propriocepção, a gente está falando desses caras aí. Quando a gente está falando de esteroreceptores, a gente está falando de estímulos externos. E quando a gente está falando de interoceptores, a gente está falando de estímulos internos que estão causando alguma alteração que leva a informação sensorial lá para cima. Tá, aqui a gente tem alguns exemplos de terminações nervosas, né? Sensitivas. Quando eu falo quimioreceptores, receptores químicos. Fácil. Osmoreceptores, variações de pressões osmóticas. Fotoreceptores, sensíveis à luz. Termoreceptores, sensíveis ao frio ou ao calor. Nociceptores, vem de nocicepção, que é dano ao tecido, né? A sensação de algo nocivo acontecendo. E mecanoceptores, que podem ser de audição e equilíbrio. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplozinho, né? A nossa medula. Aqui eu sei que é um neurônio sensitivo. Como é que eu sei disso? A terminação nervosa está aqui. Provavelmente ele está percebendo a dilatação do meu intestino. E o corpinho... Cadê o mouse? Mouse... Aqui. E o corpinho do meu neurônio está aqui no gângliozinho. Tá? E aí leva a informação sensitiva, faz sinapse e a informação lá sobe. E aqui a gente tem a informação motora, né? Então a contração acontecendo, o estímulo da sinapse vindo aqui, o corpo do neurônio na parte ventral, desce a terminação nervosa lá embaixo que vai estimular a contração da musculatura lisa. Da mesma forma, a musculatura esquelética, por exemplo, e receptores aqui de alteração de temperatura, por exemplo, tá? Então aqui, ó, corpinho do neurônio dentro de gânglio, informação sensitiva. E aqui o motorzinho descendo bonito, tá? Então, a terminação motora, as terminações nervosas motoras, né? Esse exemplozinho aqui, né? Veio o potencial de ação através de um nervo, esse nervo misto, provavelmente. Aqui estimulou a contração da musculatura esquelética. Né? Junção neuromuscular, a placa motora aqui. A gente já viu em outras aulas, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que um nervo está inervando um conjunto de fibras musculares. Então, eu tenho um nervinho aqui, ó, inervando um conjunto de fibras musculares. E essas outras fibras aqui estão sendo inervadas por esse outro nervo. Então, eu tenho um nervo, outro nervo, um conjunto de fibras dentro de um mesmo músculo, tá? De maneira geral, a gente tem uma relação de especificidade.
Então, quanto mais específico ou mais preciso, eu preciso que aquela ação motora seja, menor é a relação. Então, eu posso chegar a ter um neurônio inervando algumas fibras, uma fibra nervosa. Enquanto, quando eu não preciso de uma especificidade tão específica, eu tenho um neurônio inervando várias fibras musculares, né? Até mais de 200 fibras musculares, por exemplo. E a gente tem diferentes conjuntos de nervos. Então, a gente tem alguns nervos que a gente chama de nervos cranianos, porque eles estão saindo aqui da região do crânio. E a gente tem os nervos espinais, que estão saindo do restante da medula. Os nervos cranianos estão conectados ao encéfalo. Lembra que a gente falou que o encéfalo não é apenas o cérebro, né? Então, o encéfalo é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Então, quando eu vou falar de encéfalo, ele está conectado nessas três regiões. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro, que é justamente aqui, ó, o olfatório, está conectado direto ao cérebrozinho, né? O segundo, que é o nervo óptico, ele está conectado ao diencéfalo. E o terceiro ao 12º, eles estão conectados aqui nessa região do tronco encefálico, saindo um pedacinho aqui do mesencéfalo e aqui mais baixo da região de Ponte-Bull, tá? A gente consegue ver, isso é interessante, eles são nomeados de 1 a 12 em numerais romanos. Então, às vezes, você não vai ver o nome deles, você vai ver o numeral. Essa parte ela acaba saindo um pouquinho chatinha, porque realmente você tem que decorar, tá? Tem um monte de musiquinha de mnemônica que você pode pesquisar para poder aprender e memorizar essa informação. No YouTube você joga lá, você acha essas informações, tá? Então a gente só vamos olhar aqui, ó, o nervo olfatório, o óptico, o oculomotor, aqui o troclear, o trigêmeo, super importante para algumas funções da mastigação, aqui o abducente, o facial. A gente tem também o vestíbulo coclear, o glosso faríngeo, o vago também super importante, e o hipoglosso e o acessório, tá? E aí os nervos cranianos, eles têm uma divisão funcional. Então, alguns são principalmente sensitivos, outros principalmente motores e outros são mistos, né? Se a gente olha só pelo número romano, fica difícil de tentar entender. Mas se a gente olha pelo nome do par de nervo craniano, fica um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, olfatório, sensitivo, tá pegando informação do olfato. O óptico, mesma coisa, sensitivo, pegando informação da nossa visão. O vestíbulo coclear, mesma coisa, pegando informação de equilíbrio e audição. E aí os motores. Ó, eu tenho o óptico e eu tenho o oculomotor. Motor, né? O troclear, o abducente, o acessório e o hipoglosso não são tão fáceis assim, mas quando a gente entende que alguns deles estão relacionados ao movimento da língua, a outras contrações que acontecem na região de cabeça, aí fica um pouquinho mais fácil. E os mistos, o trigêmeo, o facial, o glosso faríngeo e o vago, né? E alguns deles contêm fibras do sistema nervoso visceral, ou seja, sistema nervoso autônomo, né? O oculomotor, o facial, o glosso faríngeo e o vago. Então aqui de novo tem uma tabelinha onde eu tenho a função sensitiva e a função motora. Olha lá, o oculomotor, só a função motora. Função motora do oculomotor, ela pode ser somática, ou seja, voluntária. Eu movo os meus olhos para onde eu quero. Mas ela também é involuntária, porque é um reflexo, por exemplo, de contração da pupila. Quando eu entro em um ambiente com mais luz ou com menos luz, a minha pupila se ajusta para poder permitir a entrada de luz, tá? O olfatório aqui, função somente sensitiva visceral. Se a gente olha, cadê o trigêmeo? Aqui, ó, ele tem uma função sensitiva, de sensibilidade da pele e do rosto, mas tem uma função motora voluntária também, tá? Então essas tabelinhas são às vezes fáceis, elas ajudam a gente a fixar. Uma dica que eu dou é tentar escrever no caderno para poder ajudar a fixar ainda mais essa informação. Aqui de novo,
olfatório, óptico, oculomotor, o trigêmeo, troclear, abducente facial, glossofaríngeo, vago acessório e hipoglosso, né? Vendo para onde eles vão. A parte azulzinha, né? Aqui a gente vê é a parte sensitiva, o vermelhinho é o motor. Então, por exemplo, aqui o trigêmeo tem uma parte sensitiva, mas eu tenho uma parte motora também, tá? Aqui é o vago, a mesma coisa, uma parte sensitiva, mas eu tenho uma parte motora também. O vago ele acaba sendo bastante importante porque ele vai auxiliar na inervação das vísceras do pescoço, tórax e abdômen. O acessório ele ajuda um pouquinho ali a inervação do vago, um pouquinho da musculatura de pescoço também, mas ele é um nervo super importante. Então, ele e o trigêmeo, principalmente para... É importante que todo mundo saiba, na verdade, né? Nem só para odonto, nem para um curso específico, porque eles têm uma série de complicações clínicas, né? Então, por exemplo, o trigêmeo, ele pode estar afetado e simular uma dor de dente, que vai parecer uma cárie, quando na verdade é uma apreensão do nervo. O trigêmeo, ele afeta um pouquinho também a mastigação, então o excesso de tensão nessa região, que pode ser um pouquinho complicado. E o vago, uma série de complicações, até mesmo reflexos, né? Então, as dores clínicas referidas, né? Então, quando eu tenho um ataque cardíaco, por exemplo, eu tenho, às vezes, dor na boca do estômago. Tudo isso por conta do vago, tá? Então, é importante depois entender a anatomia desses dois, para que a gente... Chegou um pecadão aí na rua. Para entender a implicação clínica que eles têm, tá? A gente vai falar agora um pouquinho dos nervos espinais, ou seja, os nervos que estão conectados à medula e não estão saindo do meu encéfalo em si. Então, a gente tem aqui de C1 a C8, de T1 a T12, L1 a L5 e os nervos sacrais de S1 a S5 e ainda um pouquinho aqui do coxígeo. Não, mas peraí, eu não tenho 7 vértebras cervicais? Então, por que eu tenho de C1 a C8? Porque o primeiro nervo craniano, ele tá saindo entre a vértebra e o occipital, tá? E aí, todos os restantes saem abaixo da vértebra. Então, por isso que a gente acaba tendo 8 nervos cervicais, por conta dessa alteração, que o primeiro par de nervo espinal da cervical passa entre a C1 e o occipital, enquanto todos os restantes saem por baixo da vértebra, tá? Essa imagenzinha, ela tá bem bonitinha, ela mostra algumas regiões, como o plexo cervical, o plexo braquial, e ele mostra também que tem uma região que a gente chama de intumescência cervical e uma intumescência lombar. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessas regiões a medula fica um pouquinho maior, tá? E mostrando um pouquinho também do plexo lombar, o plexo sacral e o restantezinho ali da cauda equina. Então, quando a gente vai falar dos nervos espinais, eles têm essa organizaçãozinha, né? Então, de maneira geral, eu tenho uma parte motora, uma parte sensitiva e a grande maioria são nervos mistos. E aí a gente tem que olhar um pouquinho, porque às vezes a gente vai falar de raiz ventral, raiz dorsal, ramo ventral e começa a confundir, tá? Então vamos olhar aqui. Ramo são as ramificações laterais dos nervos espinais, sendo que cada um contém fibras sensitivas e motoras. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, eu tenho um ramo aqui, eu tenho um ramo aqui. Ventral está na parte mais anterior, na parte do ventre, dorsal na parte das costas, tá? No dorso. Então, aqui de novo um raminho dorsal e um raminho ventral, tá? E quando eu falo de raiz, eu tô falando dessa partezinha aqui. Então, a raiz, ela vai ser
motora, quando ela está saindo aqui na parte da frente, ou sensitiva, quando ela está saindo aqui na parte de trás, tá? Na verdade, estaria entrando, não saindo. Então, tem que ficar clara essa distinção, que isso até às vezes pegadinha de prova. Raiz ventral só tem informação motora, certo? Raiz dorsal só tem informação sensitiva. Quando eu falo de um ramo dorsal, eu posso ter sensitivo e motor. Quando eu falo de um ramo ventral, eu posso ter sensitivo e motor, tá? Porque aqui elas se unem e se subdividem para se organizar. Então, porque a informação motora está saindo da parte ventral da medula e a informação sensitiva está entrando pela parte dorsal, tá? A gente tem o entrelaçamento dessas fibras nervosas, né? Então, isso é um aspecto bastante importante da gente entender. A gente vai ver rapidinho um pouquinho sobre esses plexos, mas é importante que a gente entenda. Por quê? Porque, por exemplo, se eu lesionar uma determinada altura e cortar, por exemplo, uma raiz nervosa, eu vou perder completamente a informação motora de uma determinada região. Como uma forma de prevenir isso, os nervos começam a se juntar e a se misturar. Então, eu tenho um segmento acima ou abaixo entrelaçando com o segmento adjacente nos nervos. Isso garante que, se por algum acaso acontecer algum tipo de lesão, eu consiga manter um certo nível de inervação naquela região. Então, a gente vai ver um pouquinho melhor isso para entender como que fica essa organização anatômica, tá? Então, vamos olhar primeiro o plexo cervical. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, C1, que eu falei que está saindo ali do occipital em C1, C2, C3, C4 e C5, tá? E aí, quando eu vou olhar aqui, ó, por exemplo, C1, tá vendo que ele vem aqui para baixo, se mistura com algumas fibras que estão saindo aqui de C2, se mistura com algumas fibras de C2 aqui, algumas fibras de C2 e algumas fibras de C1 descem para C3, e aí C3 vem para se misturar com algumas fibras que vêm de C2, C3 vem para se misturar com algumas fibras que vêm de C4, C4 vem para se misturar com algumas fibras que vêm de C5, tá? Não vamos entrar na especificidade dessas misturas, tá? Em outros momentos, outros profissionais precisam saber isso precisamente, mas a gente não vai entrar nesse aspecto, tá? Só é importante entender que isso tem uma função funcional importante, que é de garantir que o membro seja inervado, sensitivo ou motoramente, para garantir que a informação esteja passando, tá? Então, quando a gente olha só o plexo cervical, de maneira geral, ele está pegando informação sensorial da parte do couro cabeludo até a clavícula e também da região de pericárdio até o diafragma. E a parte motora está fornecendo informação motora para os músculos do pescoço e para o diafragma também, né? O nervo frênico, ele é uma combinação das raízes do C3, C4 e C5 e ele vai inervar o diafragma, ele é motor e sensitivo. O frênico, por exemplo, sabe quando a gente fica com soluço? Que a gente fala assim, às vezes até bebe água de cabeça para baixo, olha para a luz, sei lá. É o frênico que houve uma contração muito violenta e aí ele não consegue estimular direito o diafragma e aí fica estimulando o diafragma e é o que dá o soluço, tá? Normalmente o soluço ele é estimulado por alguns alimentos ácidos ou condimentados também, né? Aqui, ó, alimentos ácidos e condimentados. É porque o pessoal fala assim, vou dar um susto que vai passar o soluço. Teoricamente é porque contraria o diafragma e reiniciaria, digamos, o sistema normal para ele voltar a contrair da forma correta para permitir a respiração, tá? Porque teoricamente quando você está no susto, você prende a respiração.
Então, aqui mostrando alguns ramos cutâneos mais superficiais, alguns ramos motores, né? Os nomes que vão ser formados desses. Então, saiu lá de C3, se mistura. Então, por exemplo, aqui o frênico, ele é uma mistura de C3 a C5, né? E ele vai lá pro diafragma. Mas cada um desses nomes são o nome dos nervos. Então, tem o occipital menor, o auricular, o cervical. A gente não vai precisar saber eles, mas com o nome deles a gente sabe mais ou menos onde ele está indo. Então, por exemplo, o nervo occipital menor. Cadê o mouse? O mouse dos infernos aqui. O occipital menor está indo aqui para a parte posterior e lateral do pescoço, tá? Vamos olhar o plexo braquial agora. Quando a gente está olhando o plexo braquial, é importante que a gente entenda que ele começa com fibras de C4 e vai até T1, tá? Então, eu tenho essa mistura aqui, ó, de T1 até lá C4. E ele tem uma organização funcional bastante importante em troncos e fascículos, que de novo a gente não vai entrar em maiores detalhes. Só é importante da gente entender que o plexo braquial ele está localizado um pedaço no pescoço e um pedaço na axila, né? Então ele vem aqui, ó, pescoço vindo um pedacinho até a axila. Tudo isso é o plexo braquial. E aí ele vai contar com a parte da inervação de membros superiores e um pedacinho da parede torácica, tá? Por que é importante que a gente entenda que ele passa pela axila? Porque, por exemplo, a gente tem um músculo aqui, ó, que é o peitoral menor. Ele passa justamente por cima desse plexo. Quando o peitoral menor, ele está em um estado de contração, ele está contraturado, ele às vezes pode pressionar o plexo braquial, simulando sintomas de uma síndrome do túnel do carpo. Então, às vezes você vai ter uma sensação de formigamento, uma sensação de queimação lá nos dedos da mão, quando na verdade está vindo lá de cima por uma contração, uma contratura aqui do peitoral menor, porque ele passa justamente em cima do plexo, tá? E aí isso vai ter uma importância clínica para algumas profissões específicas. Dá para diferenciar o que é uma síndrome do túnel do carpo, o que é uma contratura ali do plexo, tá? Então aqui alguns nervozinhos, o axilar, o radial, o nar, o mediano e para onde eles estão indo, né? Na região lombar eu tenho o plexo lombar, que vai inervar a região de abdômen, membro inferior na parte da frente e o períneo, tá? Se a gente olha aqui, ele vem de L1 a L5, tá? Então eu olho aqui, L1, formando aqui já o ilho inguinal, o ilho hipogástrico, o gênito femoral depois aqui embaixo, com um pouquinho de L2 já aqui, o orbituratório, um pouquinho de L2, L3, L4. Então, eles, quando a gente olha aqui, ó, a gente consegue visualizar um pouquinho desses nervos já descendo e vindo, tá? Então, aqui de novo, o nome de alguns desses nervos, quais são a raiz, de onde eles vêm e qual é a inervação, para onde ele está indo, né? Se a gente olha aqui, fica às vezes um pouquinho fácil de ver. Então, por exemplo, o safeno aqui embaixo, é bonitinho, vem pela região medial do membro inferior. Se eu olhar a localização dele aqui, ok, região medial do membro inferior, né? Se eu olhar, por exemplo, o femoral, cadê o femoral aqui, ó? Bonitão. Vindo aqui para a região medial da coxa, lateral, anterior e algumas musculaturas do quadríceps, tá? Justamente porque ele tá aqui, onde está a musculatura de quadríceps, tá? Então, o safeno, ele é uma ramificaçãozinha do femoral. De novo, esses detalhes a gente precisa saber a organização mais geral, não precisa decorar o nome de todos esses nervos, pelo amor de Cristo, tem muita coisa para vocês. E
pega um livro de anatomia, se quiser olhar, e olha, vê a organização, vê para onde ele está indo, sabendo qual é o músculo que está em cima, você sabe quem ele inerva, mas não se preocupa com isso. Vamos olhar aqui o plexo sacral. Então, o plexo sacral ele vai inervar a região posterior do membro inferior e a região glútea. E aí é interessante porque ele pega algumas fibras aqui ainda de L4 e até sacral, um pouquinho de no S5, um pouquinho do coxígeno aqui, mas ele vai aqui para trás da região da pelve. Então, se a gente olha aqui, coluna, sacro, o ilíaco, e ele passando por esse espaçozinho. E aqui, quando eu olho posteriormente, eu consigo ver esse cara aqui, que é o famoso ciático. Na verdade, isquiático, porque ele está passando próximo do isquio. Né? Todo mundo chama ele de ciático, até de asiático. Então, aqui de novo, um resuminho dos nervos, um resuminho da qual altura eles estão saindo e qual região ou o que eles estão fazendo, né? Se a gente olha aqui, fica mais fácil de encontrar. Então, por exemplo, se eu vou olhar fibular comum aqui em cima, que vai se ramificar depois, vai ajudar a liberar, eu olho aqui, ó, cadê o fibular comum? E vai justamente para a região mais lateral da perna, os músculos fibulares, tibial anterior um pouquinho, na sua ramificação anterior, tá? Então, se eu olho aqui em cima o glúteo superior, vai inervar os adutores da coxa, glúteo médio e mínimo e o tensor da face lata, por exemplo, tá? E é importante a gente comentar um pouquinho ainda sobre os dermátomos, né? Então, essa organização, às vezes a gente usa a terminologia de miótomos, que é miomúsculo, saber qual é o músculo que é inervado por determinada altura da raiz. Isso vai ser importante porque, por exemplo, se eu tiver uma lesão medular completa ali na altura de C6, eu já vou perder movimentos da mão, porque é a raiz de C8 e T1 que vem para mão e dedos, por exemplo, tá? Mas eu ainda vou ter movimento de ombro. Então, isso é importante para algumas profissões entenderem a parte clínica de onde você tem uma determinada lesão, você vai perder movimento daquele determinado músculo, tá? Quando a gente fala dos dermátomos, a gente está falando sobre a parte sensitiva, então informação sensitiva em determinadas alturas. Então, da mesma forma, eu tenho determinadas linhas de alturas que são inervadas. Então, por exemplo, se eu olho essa figurinha aqui, que eu acho mais fácil às vezes da gente decorar, do homenzinho apoiado na caixa, a parte toda anterior do rosto é pega pelo trigêmeo. E aí C2, C3, C4, C5, C6 até C7 vem aqui na mão, né? E aí a parte de torácica vai aqui para T1. E aí de T1 a T12 toda a região superficial da pele. Então, se eu tiver um corte na mão, não sei o que lá, essa informação sensorial vai chegar na altura da minha C7, tá? É isso que os dermátomos querem dizer. E aí, da mesma forma, às vezes eu tenho uma lesão medular parcial e aí eu tenho uma perda de informação sensitiva que está chegando. E aí, para algumas profissões, é importante saber isso muito bem, porque ele vai justamente fazer a avaliação, tá? Sistema nervoso periférico é isso. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, pode entrar em contato.